estarmos na casa do nosso Deus. Eu queria convidar você, onde você está. Eu acredito que você já tenha cumprimentado seu irmão, mas eu quero convidar você a cumprimentar pelo menos 2 pessoas que você ainda não cumprimentou. Deixa eu procurar. Dê um que bom pra ele, fala: que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Eita glória. Há uma graça sobre este lugar. Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentir a presença do Senhor aqui? Você pode fechar os seus olhos, erguer as suas mãos aos céus. Começa a dar liberdade ao Espírito Santo de Deus para que Ele flua neste lugar com liberdade. Rasgue o teu coração agora diante do Senhor. Começa agora a levar a tua mente cativa até o trono da graça do Senhor agora. Derrame o teu coração diante do Eterno nessa noite. Eu quero convidar você a começar a adorar ao Senhor com as tuas palavras. Vamos começar este culto adorando. Não peça nada agora, só agradeça, só adore, só diga para Ele o quanto Ele é santo, o quanto Ele é digno, o quanto Ele é poderoso, o quanto você depende dEle nessa noite. Começa a rasgar o teu coração diante do Senhor. Senhor, nós te amamos. Nós, ó Deus, te adoramos nessa noite, porque Tu és o Deus da nossa vida. Sem Ti não há salvação. Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida que nos leva a Deus. Obrigada, Jesus, pela Tua presença neste lugar. Obrigada por cada vida, cada pessoa que deixou o seu lar, a sua casa, para estar aqui nessa noite, para oferecer um culto a Ti, Pai. E nós te pedimos, Senhor, se manifeste neste lugar, com graça, com unção, com poder. Que seja uma noite de milagres, que seja uma noite de cura, que seja uma noite de restauração. Nós declaramos, Pai, essa casa é Tua, esse povo é Teu. Tu tens liberdade nessa noite. Por isso nós te clamamos: vem, Espírito Santo de Deus, sopra sobre este lugar, sopra sobre os corações dessa noite, Pai. E que o Teu nome seja entronizado nessa noite, porque a Ti pertence toda a honra, toda a glória e todo louvor para todos sempre. Se você recebe, erga suas mãos o mais alto que você puder e aplauda Ele, porque Ele é digno de todo louvor. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Graça e paz, igreja. Continue alegre e continue adorando. Aleluia. Quantos aqui esperam ansiosamente pela volta do Senhor? Essa é a nossa esperança. É por isso que nós vivemos, é por isso que nós servimos, porque nós acreditamos que Ele voltará, Ele virá. Vira para o seu irmão e fala assim: o Rei está voltando, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia. Vamos louvar a Ele. Glória a Deus. O Rei está voltando. Aleluia, O Rei está voltando. Oh, aleluia. Aleluia.
Seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou, os ceifeiros lá do campo terminaram seu labor, toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar, aleluia. Os vagões de trens vazios passam ruas, quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia: Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando.
Por tua vontade liberta o meu ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Vamos declarar nessa noite que é preciso morrer para viver. É preciso morrer para viver a vontade do Senhor. É preciso morrer o meu eu, a minha vontade, as minhas carências, para viver a vontade do Senhor. Como nós ouvimos a palavra do Senhor durante esses dias de congresso, foi falado sobre propósito no primeiro dia. Que o propósito ele muda o ambiente, mas o propósito tem que estar alinhado com o propósito de Deus. E como que a gente alinha ao propósito de Deus? Morrendo para nós mesmos, para viver a vontade do Senhor. Aleluia. E ontem foi falado sobre arrependimento. Não existe. Buscamos muito por avivamento, buscamos por mais do Senhor, mas não existe avivamento, como a pastora falou, sem arrependimento. E como ela disse, arrependimento é mudança de rota. Então se você não está disposto a mudar de rota, abrir mão da sua vontade, você não vai viver aquilo que o Senhor tem para você. Mas se nessa noite você quer viver tudo aquilo que o Senhor reservou para você, abra a mão do seu eu, morra para viver aquilo que o Senhor tem para sua vida, irmãos. Vale a pena, Deus sabe o que é melhor para você. Ele tem cuidado de nós. Então morra para viver a vontade do Senhor. Não morra parcialmente, morra totalmente. E diga: Senhor, eu estou disponível, Senhor. Que morra o meu eu e que o Senhor viva e que a tua vontade reine sobre a minha vida. Aleluia. Glória, glória ao teu nome, meu Pai. Aleluia. Meu Deus, amado da minha alma, Muda tudo aqui, transforma tudo em mim. Não quero mais te magoar, dizendo que eu vou mudar, Senhor. meu Deus. Paragachou, Branda. Todo dia um gigante pra eu derrubar. Todo dia esse mundo quer me desviar. Estou lutando contra a minha vontade. Estou tentando matar a minha carne, Senhor. Aleluia. Meu desejo não posso desejar. Meu sonho não posso mais sonhar. Meu querer não posso mais querer. Essa vida não posso mais viver. Preciso morrer, 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 morrer pra viver, pra viver. Pode viver, 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 viver. É morrer.
sonho, não posso mais sonhar. Meu querer, não posso mais querer essa vida, não posso mais viver. Preciso morrer, 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 pra viver, pra viver. Pois viver, 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 é morrer pra mim mesmo. Preciso morrer, 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 pra viver, pra viver. Pois viver, 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 é morrer pra mim mesmo. Espírito Santo, Espírito de Deus, vem quebrantar o meu coração. Convence-me, convence-me, convence-me do não. Espírito Santo, Espírito de Deus, vem quebrantar o meu coração. Convence-me, convence-me, convence-me do mal. Preciso morrer, 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 pra viver, pra viver. Pois viver, 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 é morrer pra mim mesmo. Preciso morrer, 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 pra viver, pra viver. Pois viver, 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 é morrer pra mim mesmo. Preciso morrer, 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 pra viver, pra viver. Pois viver, 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 é morrer pra mim mesmo. Não existe outra forma de viver aquilo que o Senhor tem. É abrindo mão, como foi dito também ontem. É abrindo mão para você alcançar aquilo que o Senhor tem. É só abrindo mão. É só morrendo todos os dias, lutando contra a sua carne todos os dias, para viver aquilo que o Senhor tem para você. Não desista, não desista dos planos do Senhor para sua vida. Nenhum prazer, nada se compara ao que o Senhor tem para você. Não permita que as distrações, não permita que o dinheiro, que pessoas roubem aquilo que o Senhor tem para sua vida. Aleluia! Vale a pena, vale a pena. Morra todos os dias, abra mão todos os dias. Vale a pena. É morrer pra mim mesmo. Aplauda, glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, Meu aleluia. Graça e paz, igreja, amém? Amém. Queria convidar aqui à frente as crianças, todas as crianças, e os intercessores. Nós estaremos orando, abençoando as crianças, o cultinho delas. Vamos continuar lá em cima. Também queria convidar os professores para estar aqui à frente. Amém? Amém. Quero te incomodar, pedir você para ficar em pé, estender suas mãos em direção a essas crianças.
Aleluia. Amém, Jesus. Hoje é dia delas, né? Aleluia. Glória a Deus. Tenho certeza que Deus vai falar ao coração de cada uma dessas crianças lá em cima. Você crê nisso? Amém. Aleluia. O culto delas não parou, vai continuar lá em cima. Que Deus use essas professoras com sabedoria e graça. E que em nosso meio aqui Deus levante evangelistas, pastores, líderes, profetas, missionários. Amém? Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos abençoar agora essas crianças. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos, Senhor, abençoar cada uma dessas crianças. Senhor, em nome de Jesus, derrama sobre elas graças. Senhor, livra-os de todo mal. Senhor, diante dessa sociedade que tenta roubar o coração dessas crianças, que Teu Espírito Santo venha guardar, venha proteger. Que elas possam, Senhor, ser edificadas, fortalecidas, instruídas, Pai. E que elas tenham um coração quebrantado, humilde, sensível à Tua voz, de forma que elas possam crescer em graça, em conhecimento. Ó Pai, de forma, Senhor, que o futuro delas, Senhor, venha exaltar e glorificar o Teu nome. Senhor, por onde os Teus filhos andarem, e por onde essas crianças, Senhor, forem, que o Teu Espírito possa acompanhá-las, de forma, Senhor, que o Teu reino venha a ser expandido, Amém. venha a ser exaltado, venha a ser glorificado, e todos saibam que só o Senhor é Deus, Amém. através da vida de cada uma dessas crianças. Abençoa, Senhor, esses professores, dando graça, sabedoria, discernimento. Pai, unja os Teus filhos com estratégia e poder para a edificação de cada uma dessas crianças. Nós as abençoamos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos assentar. Com toda a reverência, queria te convidar, mesmo assentado, a abrir a sua Bíblia em Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler versículo 16 até o versículo 22. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 16 até o versículo 22. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 16. Alegrem-se sempre. Quem toma posse desse versículo aí? Amém. Instrução de Paulo para a igreja em Tessalônica. Sabe qual é a instrução de Paulo para a igreja? Alegre-se. Isso é uma instrução. Um imperativo. Deixa eu te falar, a alegria que o Senhor tem para você, que é a igreja do Senhor, é uma alegria permanente. Amém. Não é de vez em quando, não é ocasional, não é uma vez por mês, não é no culto de Santa Ceia. Alegre-se sempre. Versículo 17. Orem constantemente. Continua no imperativo uma instrução bem clara. Ore quando você acordar de manhã. É assim? Ore antes das refeições. Misericórdia, tem gente que não ora nem antes das refeições, que a fome é tanta, que quando vai orar e lembra de orar, ora assim: Senhor, abençoa o que já foi e o que está indo. Fala assim: misericórdia. Versículo 18. Deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olha, na primeira instrução estava mais fácil, alegrar-se sempre. Na segunda instrução, orar constantemente, orar sem cessar, tá bom. No versículo 18, ver graças em todas as circunstâncias é bem difícil. Assim também como alegrar-se sempre é muito difícil. Assim como orar sempre também é difícil.
Porque eu não sei se você já se encontrou em situações em que nem forças para orar você tinha. São instruções para a igreja de Cristo, portanto, para mim e para você, mas não são fáceis. Mas o texto continua, versículo 19: não apaguem o espírito. Mas como assim, pastor? Não apagar o espírito? Talvez isso responda à pergunta que você fez ao entrar por essas portas. Por que a igreja está arrumada tão diferente hoje? Quem botou fogo lá em cima no fogo? Que vela é essa? Será que eu entrei no lugar errado? Talvez alguém tenha se perguntado isso. Mas nós vamos avançar. Versículo 20. Não trate com desprezo as profecias. Quantas vezes nós desprezamos a palavra de Deus? Quantas vezes desprezamos as verdades de Deus? E preferimos dar ouvido ao nosso entendimento, ao nosso intelecto. Versículo 21. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Existem coisas que quando formos pôr à prova, não vai ser bom. A instrução é, isso tu deixa. Mas aquilo que você provar e for bom, guarde. Quantas vezes nós invertemos essa instrução? Guardamos aquilo que nos machuca, aquilo que nos faz mal. E largamos palavras de edificação, bênção e cura para as nossas vidas. Versículo 22. Afastem-se de toda forma de mal. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor meu Deus e Pai, eis a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos nessa noite a entender, Senhor, a Tua voz, a compreender, a ouvir, e que isso venha fazer sentido em nossas vidas, de forma que possamos, Pai, aplicá-la, corrigindo, Senhor, as nossas atitudes. Senhor, venha misericórdia de nós, venha ao nosso encontro e fale conosco nessa noite. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Paulo encerra a sua carta aos Tessalonicenses, apresentando esses 7 desígnios que nós lemos agora. São desígnios espirituais, instruções curtas, tão pequenininhas, né? Mas tão profundas e poderosas para a vida cristã e para a saúde espiritual. E o centro dessas 7 orientações, desses 7 desígnios, é o verso 19. Se são 7, aqui nós temos 7 chamas, assim como no candelabro do tabernáculo que nós estudamos hoje pela manhã. 7 desígnios, 7 instruções, 3 para um lado, 3 para o outro. Quem está no meio? Versículo 19. Não apaguem o Espírito. O pastor teve uma ideia de trazer aqui as chamas, representando o fogo do Espírito, do qual nós precisamos manter acesas. É uma instrução de Paulo à igreja a manter essa chama do Espírito acesa. E o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com o seu é como manter acesa essa chama. Essas chamas estão acesas desde o início, mas é perfeitamente possível que o vento das adversidades sopre sobre esse fogo e eles podem apagar. E quando apaga,
exala uma fumaça. Talvez você não esteja sentindo aí, mas fede. Porque o pavio se queimou. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nada na revelação da palavra de Deus é por acaso. Esse versículo não está no centro desses desígnios para a igreja, porque calhou, aconteceu. Se ele está no centro desses desígnios para a igreja, é porque há uma importância ímpar. Assim como essa haste central não está aqui por acaso. Tem uma representatividade que aponta para a pessoa de Cristo Jesus, mas eu não vou dar aula sobre a menorá. Até queria. Mas não está aqui por acaso. Esse versículo ele foi posto ali propositalmente, porque Deus queria mostrar a importância de não deixar a chama do Espírito se apagar. O coração da vida cristã depende disso. Você manter a chama do Espírito acesa em seu coração. E o verbo no grego aqui, usado para esse termo, não apague, é sabrenime, que quer dizer literalmente apagar uma chama. Paulo está dizendo assim: não deixe apagar a chama, não extingueis o fogo. E não é uma palavra do apóstolo Paulo direcionada aos bombeiros, para não apagar mais os fogos, os incêndios. Não. É óbvio que Paulo está usando aqui uma metáfora viva para ilustrar uma ação contínua do Espírito Santo na vida do cristão, mas não só na nossa vida, também na vida de toda a comunidade. E é exatamente sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Deus espera que eu e você nos esforcemos para manter essa chama acesa. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai. É interessante que essa igreja, a igreja em Tessalônica, nesse contexto, ela estava sob ataque. E não eram apenas ataques externos, ataques que vinham da sociedade, do povo não cristão, dos gentios, não apenas da política, do governo. Eles recebiam intensos ataques de perseguições externas, mas não era só isso. A igreja em Tessalônica também passava por graves problemas de cansaço, distrações, frieza espiritual causada pelo desânimo. E se nós formos aplicar isso em nosso tempo, para a nossa vida, nós vamos perceber claramente que assim como a igreja em Tessalônica estava sob ataque, nós também estamos sob ataque. Especialmente aqui no Brasil, nós nunca fomos tão atacados e perseguidos externamente. Existe um ataque externo contra a igreja do Senhor em nossa nação. Mas não somente isso. Existe um ataque do inimigo das nossas almas, que atua dentro da igreja, tentando nos paralisar com cansaço, distrações, tirando o nosso foco. E muitas vezes tentando nos convencer de que não vale a pena. E é interessante que para manter a chama acesa, para manter o fogo aceso, nós precisamos alimentar esse fogo. Isso é um princípio natural. Mesmo na metáfora que Paulo usa, é um princípio natural
que para alimentar o fogo, para não deixar o fogo apagar, nós precisamos alimentá-lo. Alguns de vocês aqui em sua casa têm um fogão a gás, sim ou não? Levanta a mão aí quem tem um fogão a gás em sua casa. Só quem tem um fogão a gás. Quando a mulher está cozinhando algo, fervendo um leite, ela fica atenta para o momento certo para apagar a chama, não é isso? Sim. Porque senão o que acontece? O leite ferve, ele cresce e faz um desastre no fogão. Então o que a mulher faz? Vai lá e no momento adequado corta a alimentação, fecha o gás. Quando ela para de alimentar o fogo, o que acontece com o fogo? Ele apaga. Eu usei o exemplo da mulher propositalmente, porque quando o homem vai ferver o leite, quem apaga o fogo é o leite derramando, não é o homem cortando. Porque ele é tão distraído que só Jesus dá causa. É no momento que a gente distrai, o fogo ferve o leite, a mulher grita de lá, o leite! Fala assim, misericórdia. Mas a instrução do apóstolo Paulo não é para nós cortarmos a alimentação do fogo. É para nós alimentarmos constantemente o fogo. Há um tempo atrás não era fogão a gás, era fogão a lenha. Talvez aí do seu lado tenha alguém que tenha convivido com isso. Eu cheguei a ver. E até comer um feijãozinho feito no fogão a lenha. Coisa boa demais. E o princípio era o mesmo. Para que o fogo, a chama, se mantivesse acesa, era preciso constantemente abastecer com mais lenha. E deixa eu te falar uma coisa. O fogão a lenha era um pouco diferente do fogão a gás. Podia ter bastante lenha ali, ele ia ficar com muita intensidade. E podia tornar o leite que não apagava. Por quê? Porque a chama, o fogo estava bem alimentado. Eu assoprei essa vela aqui e ela apagou. Mas se essa chama está com muito combustível, muito alimentado, eu perco o fôlego e não consigo apagar. Sim ou não? Sim. Quem já tentou apagar aqui uma fogueira e não conseguiu? Quantas vezes nós vemos as tentativas dos profissionais que combatem o incêndio, bombeiros, tentando apagar as chamas que consomem as florestas, as matas, e precisa de muita intensidade para tentar apagar, porque tem muito alimento e o fogo cresce. E é exatamente essa a orientação de Paulo com essa metáfora. Paulo está nos ensinando que o fogo precisa ser mantido aceso. E eu queria destacar junto com você nessa noite alguns aspectos fundamentais que o fogo traz. E o primeiro deles é iluminar. Especialmente nesse tempo, nós não tínhamos luz elétrica. O que iluminava o ambiente era o fogo. Então o fogo também era um símbolo de luz, de clareza. E para falar um pouco disso, eu queria voltar com você, porque o fogo não é apenas um símbolo de iluminação, ou não é apenas um símbolo de purificação, que é o segundo aspecto que nós queremos falar. E também não é apenas
um símbolo de aquecimento, de deixar-nos aquecidos. O fogo também, biblicamente, é um símbolo bíblico da presença de Deus, da manifestação da presença de Deus. Para fundamentar isso, eu queria que você voltasse um pouquinho na Bíblia comigo. A primeira vez que nós percebemos a aparição do fogo de uma forma marcante, está lá em Êxodo capítulo 3. Se você puder abrir a Bíblia comigo. Nós vamos ler 3 versículos. Nós vamos ler o versículo 2, o versículo 3 e o versículo 10. Diz assim: ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo. Repita comigo: chama de fogo. Chama de fogo. Que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Versículo 3. Moisés então pensou: vou me aproximar para ver essa coisa impressionante, porque a sarça não se queima. Versículo 10. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelenses. Olha que algo impressionante. Há a presença de um fogo, e um fogo consumidor, porque uma característica do fogo é que o fogo ele consome. Em Hebreus fala isso, que o nosso Deus é fogo consumidor. E o que impressiona Moisés é que aquela sarça pegava fogo, mas ela não se consumia. Mas se o papel do fogo é consumir, se o que o fogo faz de melhor é consumir, por que a sarça não se consumia? Claramente nós percebemos aqui o que a teologia chama de teofania, a manifestação visível de um Deus invisível. Esse é o fato pelo qual a sarça não se consumia, apesar do fogo estar presente, ativo e intenso. E nós podemos observar algo muito precioso, que esse episódio atrai Moisés, porque a sarça é um arbusto típico do deserto. Característica desse arbusto é ter muitos espinhos. E uma outra característica desse arbusto é a sua fragilidade. Esse arbusto ele seca e morre apenas com o calor, quanto mais com fogo. E o fato daquele arbusto tão frágil, tão simples, tão insignificante, estar com um fogo intenso e não se consumir atrai Moisés. Moisés vai até lá. E quando Moisés vai até lá, ele tem um encontro com esse fogo, que é ali a presença de Deus. Aleluia! E a presença de Deus dá uma direção para Moisés. Ei, entenda isso. Característica do fogo: iluminar, mostrar o caminho. Lá atrás, quando Moisés se depara com essa cena, com a manifestação do próprio Deus, presente naquele fogo, através daquele arbusto que não se consumia, aquela voz que vem dos céus dá uma direção para Moisés: vá e liberte o meu povo que está escravo no Egito. É muito interessante perceber o significado espiritual desse episódio, porque essa sarça, ela representa o homem, eu e você. Nós somos limitados, somos frágeis. Nós não somos dignos, não temos valor em si mesmo. Mas somos habitados pelo fogo da presença de Deus. O valor não está na sarça. O que chama a atenção não é a sarça. O que nos faz ter valor não é quem nós somos, mas a presença que está em nós.
É isso que faz a diferença na minha e na sua vida. Interessante que o fogo de Deus não destrói a sarça, e o fogo de Deus não é para te destruir. E nesse caso, para Moisés, é para dar uma direção. Talvez você precise de uma direção. A palavra de Deus para mim e para você nessa noite é: apesar da sua fragilidade, apesar de você muitas vezes não se sentir digno, Deus, Ele quer te dar uma direção nessa noite. Amém. Ele quer iluminar o teu caminho. Você não vai sair daqui sem desfrutar de um encontro verdadeiro com esse fogo, que é a presença de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Paulo, quando ele diz à igreja: não apague o fogo do Espírito, ele fala do mesmo Deus que se revelou a Moisés na sarça. É muito interessante, porque é o mesmo Deus que está presente na igreja, é o Deus que estava presente nessa aparição junto com Moisés. No deserto o fogo estava em uma sarça, mas hoje esse fogo, ele habita em nós, na sua igreja. E o mesmo Deus que acendeu o coração de Moisés e trouxe direção, Ele espera que nós mantenhamos a chama acesa, para que nós nunca fiquemos confusos. Deus, Ele quer iluminar o nosso caminho. E para isso a chama precisa estar acesa. A chama precisa ser iluminada. Deus, Ele nos traz direção. E a direção de Deus nos faz mudar de rota, mudar o caminho. É muito interessante que Moisés, antes do encontro com esse fogo que ilumina e que dá a direção, ele estava ocupado com muitos afazeres, cuidando da sua casa, da sua família. Ele via o fogo, mas ele só ouviu quando ele se aproximou da chama. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não quer que você apenas fique olhando. Deus não quer que você apenas fique observando, mas Ele quer te trazer para perto. Porque quando você está perto da chama, Ele te mostra o caminho, Ele te dá a direção. E essa direção muda a nossa rota, muda a nossa direção. Deixa eu falar uma coisa com você. Todo encontro verdadeiro com Jesus Cristo, Ele precisa nos converter, precisa mudar o nosso caminho, a nossa maneira de andar, as nossas prioridades. É preciso ter uma mudança de rota. Sem mudança de rota, não há de fato a iluminação do fogo do Espírito de Deus. Mas o fogo que ilumina e traz direção, ele também traz purificação. Repita comigo: purificação. E a purificação, ela nos prepara para servir. Isso é muito forte. Nós não servimos a Deus de qualquer maneira. É preciso estar com a chama acesa, que direciona e purifica. Você entende isso? Isaías capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 8, nós vamos perceber aqui o chamado de Isaías. E diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça.
Então gritei: ai de mim, que estou perdido. Como que Isaías estava? Perdido. Sem direção. Pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva. Repita comigo: brasa viva. Que havia tirado do altar com uma tenaz. Versículo 7, avança para mim, por gentileza. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os meus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Aleluia. Ah, que texto Oh, precioso. glória. Ah, como é bom ouvir a voz de Deus. O mesmo fogo que deu uma direção para Moisés, ele dá uma direção para Isaías, que estava perdido. Mas antes de enviar Isaías, ele purifica Isaías. Porque ao se encontrar com esse fogo que é a luz, nós vemos os nossos pecados. Nós, ao nos depararmos com a luz de Deus, da presença de Deus, nós percebemos o quanto nós somos falhos e pecadores. E quando Isaías vive isso, ele dá um grito e diz: ai de mim, porque eu sou um homem pecador, de lábios impuros, e eu habito num povo de lábios impuros. Então, para que houvesse purificação, para que a direção fosse possível, antes disso, o anjo traz uma brasa de fogo e toca nos lábios de Isaías. E aquele fogo não destrói Isaías, aquele fogo purifica Isaías. Aleluia. E o habilita, e o prepara para servir, para ir a uma missão, a uma comissão, assim como eu e assim como você, ao nos depararmos com Jesus Cristo, com o fogo do Espírito Santo, nós percebemos o quanto de nós precisa mudar. E aí nós precisamos gritar e clamar por perdão, por socorro, por misericórdia. Toca, Senhor, em nossos lábios com a tua brasa e nos prepara para servir. Mas não há serviço antes da santificação, antes da purificação. Quantos de nós queremos ser enviados sem antes ser purificados? E a palavra de Deus para mim e para você, o encontro verdadeiro com Jesus, ilumina o que precisa ser mudado em nós, para que haja arrependimento, para que haja mudança e depois o envio. A palavra de Deus diz: vinde como estáis, mas não é para ficar como estáis. Isaías foi àquele encontro com Deus, mas ele não saiu daquele encontro da mesma maneira, ele saiu purificado. Deus, ele quer se encontrar pessoalmente contigo, acender a chama em teu coração, para que haja arrependimento, mas também envio, porque ele conta contigo. A quem enviarei? E Isaías, depois de purificado, diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Estamos prontos para realmente ser enviados por Cristo. Não para fazer aquilo que queremos, mas para aquilo que Ele espera de nós, para aquilo que Ele espera da sua igreja. Será que de fato amamos aquilo que Cristo ama? Ou estamos envolvidos com os nossos interesses, com as nossas prioridades, que muitas vezes só o que sobra nós entregamos para o Senhor? Deixa o Espírito Santo iluminar as nossas vidas nessa noite, de forma que nós possamos compreender que aquele fogo que ilumina, ele também precisa purificar e então nos enviar. Senhor é Deus forte.
mas o mesmo fogo que direciona, que mostra o caminho, que purifica, ele também aquece a nossa alma. O fogo também aquece. Atos capítulo 2, versículo 3 e 4. Atos capítulo 2, versículo 3 e versículo 4 diz assim: oh, aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nosso meio. Espírito Santo de Deus, glória, glória ao teu nome, meu Rei. Aleluia, Jesus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Santo é o teu nome. Porque a tua presença, ela é incomparável. Aleluia, Jesus. Não há esperança longe de ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Grande é o Senhor. Atos capítulo 2, versículo 3 diz assim: Aleluia. e viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. O fogo em Pentecostes, ele não cai sobre um arbusto no deserto. Ele não é tirado do altar onde a presença de Deus se estabelecia. Mas o fogo de Deus em Pentecostes cai sobre uma comunidade que estava reunida no mesmo lugar, que buscavam ao Senhor juntos, que aguardavam pelo Senhor juntos. Ah, Senhor. Glória ao teu nome. E é interessante que não foi só um irmão que foi cheio do Espírito e foi derramado só sobre um irmão línguas como que de fogo. O próprio Espírito, a palavra de Deus, ela é muito linda. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa, a promessa de Deus, ela não é só para um povo selecionado. Ela não é para aquele que conseguiu ler a Bíblia toda, ou para aquele que fez o curso teológico, ou aquele que fez um doutorado em bibliologia. Não, a promessa de Deus é para todos, é para mim, é para você, é para o leigo, é para o rico, é para o pobre, é para todos que buscam ao Senhor de todo o seu coração, aqueles que estão unidos no mesmo propósito, esse que anseiam pelo derramar do Espírito Santo de Deus, e estão unidos, juntos, em unidade. Esses serão cheios do Espírito Santo de Deus, e sobre eles cairão línguas repartidas como que de fogo, e o Espírito Santo dará capacitação. Essa é a promessa de Deus que já foi realizada e liberada sobre a sua igreja, e está disponível para mim e para você. Deus, glória. Santo é o Senhor que vive e reina. Glória, glória, glória a Deus. Aquele povo estava há 40 dias esperando. Eu não sei há quanto tempo você está esperando uma mudança na tua vida. Mas aquele povo estava no mesmo lugar há 40 dias, aguardando. Deus de vitória. Talvez o tempo tenha te esfriado, porque a resposta não vem, porque as coisas não mudam. Mas naquela noite o fogo aqueceu aqueles corações, incendiou aqueles corações que estavam desanimados, frios, distantes, dispersos, talvez, mas eles permaneceram em obediência e continuaram buscando. E esses que permaneceram foram cheios. Todos que permaneceram foram cheios. Deus de vitória. Pastor, então como nós podemos fazer
para sermos encontrados com a chama acesa. O fogo, ele é alimentado quando a nossa oração é constante. Está lá no desígnio do texto que nós lemos. Orai sem cessar. Orai constantemente. Você tem alimentado o fogo do Espírito Santo na tua vida com oração constante? Espírito Santo de Deus. Outro alimento, a palavra. O texto que nós lemos fala, coloque a prova. Como você vai colocar a prova se você não tem o conhecimento da palavra? Como você vai considerar as profecias se você não conhece as promessas de Deus, as profecias de Deus? Obrigado, meu rei. Se não nos alimentamos da palavra, o fogo vai se enfraquecendo, a frieza vai tomando espaço, e basta uma brisa e o fogo se apaga. Deus de vitória. O que aquece e alimenta o fogo é a comunhão com o irmão. Aleluia. É a verdadeira unidade. O que aquece e alimenta o fogo de Deus em nossos corações é o amor voltar a ser uma prioridade na nossa vida. O amor a Deus e o amor ao próximo. Nós precisamos ter como prioridade. E é muito interessante perceber, o crente frio se cala, mas o crente em chamas contagia. É verdade, meu rei. Glória a Deus. Como o crente em chamas contagia. Só essa semana nós temos muitas experiências para contar de como Deus é bom. E como Ele nos usa como instrumento dEle, quando estamos acesos. É tempo de reacender o fervor do Senhor na nossa vida. Deus hoje Ele nos dá uma oportunidade, porque o mesmo Deus que desceu fogo em Pentecostes, Ele quer acender de novo em nós hoje. É verdade, meu Pai. Não apague o fogo do Espírito. Mantenha seu coração queimando. Essa é a instrução de Paulo para mim e para você. Eu queria te convidar a ficar em pé. Meu Deus. Queria te convidar a fechar os seus olhos. Curva a sua cabeça. O fogo de Deus, ele não se apaga sozinho. Fique com a sua cabeça fechada, deixa baixada, seus olhos fechados. Deixa Deus ministrar o teu coração. O fogo de Deus, ele não se apaga sozinho. Ele se apaga quando nós deixamos de alimentá-lo. O fogo do Espírito diminui quando a oração ela é esquecida. Quando a palavra, a leitura, a meditação, o nosso devocional é deixado de lado. O fogo diminui quando nós quebramos a comunhão. Quando nós, em vez do amor e do perdão, damos espaço para a decepção, para a dor, para a traição, e não damos mais ênfase ao amor e à comunhão. O que alimenta o fogo é a comunhão. A comunhão quebrada, ela apaga o fogo. O fogo do Espírito, ele diminui, não só quando nós enfraquecemos na nossa oração, ou quando nós deixamos a palavra de lado, ou quando nós quebramos a comunhão, mas também quando o pecado começa a ser tolerado. O pecado não é para ser tolerado, ele é para ser vencido. Meu Deus.
A chama do Espírito diminui quando o nosso coração se distrai com o que o mundo pode oferecer. Meu Pai, meu Senhor. O fogo, ele diminui quando a frustração ocupa o lugar da fé e da esperança. Quando a dor é levada ao altar, nós alimentamos o fogo. Mas quando a dor, a frustração, o rancor é guardado no peito, nós apagamos a chama do Espírito. Deus, Pai. O cansaço espiritual cala a voz da adoração. A decepção apaga o amor pelos irmãos. A rotina se torna mais forte do que a paixão por Deus. O mesmo Deus que acendeu o fogo, Ele quer te reacender hoje. Oh, glória! É interessante que... Abra os seus olhos, olhe aqui para frente. Espírito Santo. A chama, ela está apagada. Essa haste central no candelabro, ela simbolicamente traz a figura de Jesus Cristo. E a sua palavra diz que Ele não despreza o caniço quebrado, Oh, Pai. e nem o pavio que fumega. Aleluia. Mas Ele, Cristo Jesus, Ele pode reacender a chama Aleluia. que pelas circunstâncias da vida foi apagada. Aleluia. Deus, Ele te trouxe aqui nessa noite para reacender a chama do teu coração, Aleluia. porque a chama é dele. Nós somos o vaso, nós somos o barro, nós somos frágeis, nós somos uma sarça, mas a presença que habita em nós é gloriosa para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ei, Deus te trouxe aqui para dar um fim na frieza espiritual, para aquecer o teu coração, para que você tenha visão, direcionamento, arrependimento e sirva ao Senhor com intensidade, porque Ele quer que a chama dele brilhe através de cada um de nós, e o fogo arderá continuamente até o altar. Mas não é só no pastor, não é só no diácono Jorginho, não é só no pastor Armando, e todos que estavam naquele lugar foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Comece a declarar agora sobre a tua vida. Eu te amo, meu rei. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Hoje que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como a
seja o momento, lágrimas vazias, sem avivamento do nosso amor, não seja fingido, amado com os lábios, os corações esquecidos, hoje que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada, te dá meus lábios com minha alma, eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegre a ti, se meu coração não queira curtir. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegre a ti, se meu coração não queira curtir. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. Senhor, contempla os nossos corações nessa noite, Pai. Senhor, nós nos aproximamos de Ti como Moisés se aproximou de Ti. Glória ao Cordeiro de Deus. Senhor, nós estamos sendo atraídos à Tua presença. Assim como Moisés foi atraído por aquela sarça que estava em chamas. Assim como Isaías foi levado ao trono. Diante da Tua presença, nós estamos sendo atraídos à Tua presença. E nós te pedimos, Pai, dai-nos do Teu fogo. Aleluia. Que muda a nossa rota, que muda a nossa direção. Senhor, nós queremos nos render a Ti. Senhor, trabalha no nosso coração. Poder do teu nome, meu Deus. Que toda frieza espiritual bata em retirada em nome de Jesus. Que toda paralisia espiritual caia por terra em nome de Jesus. Que todo espírito de divisão caia por terra em nome de Jesus. Que todo espírito de fraqueza seja estabelecido agora vigor, Senhor, em nome de Jesus. Traz o combustível que é o Teu óleo, que é o azeite que desce sobre a barba. Oh, xalabassurianda, lebassurianda, labassu. Abre a sua boca agora e comece a incendiar o teu coração. Comece a exaltar o Deus que fez céus e terra. Porque a palavra de Deus para aqueles que estavam reunidos no mesmo lugar e aguardavam a presença do Espírito Santo e eles viram o que parecia línguas como de fogo, e que se paravam, se pousavam sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus, e começaram a falar em outras línguas, e o Espírito Santo os capacitava. Senhor, em nome de Jesus, que repouse sobre nós a Tua capacitação. Traz uma unção de renovo, traz uma unção de fortalecimento. Pai, que aquele que estava pensando em desistir, ele seja impactado pelo Teu fogo do Espírito. Senhor, em nome de Jesus, muda o quadro nesse momento. Pai, em nome de Jesus,
Derrama sobre os jovens. Derrama, Senhor, sobre os adultos. Derrama, Senhor, sobre os idosos. A todo aquele que está sedento por Ti. Pai, em nome de Jesus, manifesta a Tua presença em nosso meio. Senhor, nós entendemos que sozinhos a gente não consegue. Nós não damos conta. Mas contigo, Pai, nós somos mais que vencedores por aquele que nos chamou. Nós não queremos ser enviados antes de ser purificados, antes de ser transformados. Por isso nós nos rendemos a Ti, Senhor. Transforma-nos nessa noite. Senhor, nós nos arrependemos, porque somos um povo de lábios impuros.